Capítulo 1 Lágrimas que quebrantam. A vida como a conhecemos foi totalmente alterada em 2020. Uma pandemia global prendeu a todos em suas casas ao longo da maior parte do ano. A doença e a morte ao nosso redor, bem como as dificuldades econômicas por conta do lockdown e fechamentos de empresas, impactaram imensamente a todos nós. Em meio à pandemia, um homem chamado George Floyd morreu enquanto estava sob custódia policial em Minneapolis, estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Este evento despertou uma profunda dor na comunidade afro-americana e, em alguns sentidos, ampliou a divisão entre negros e brancos americanos. Este momento gerou protestos violentos nas ruas do país e deu a alguns grupos militantes a oportunidade de trazerem muita destruição em cidades ao redor da nação. Isso também terminaria por ampliar o abismo entre as pessoas que tomaram partido no debate e passaram a dar suas opiniões sobre a questão. No final do ano, vivemos uma das eleições mais tóxicas e cheias de ódio que já testemunhei na minha vida. Guerra de palavras entre republicanos e democratas, conservadores e liberais, encheram os nossos noticiários, talk shows e redes sociais sem parar, 24 horas por dia, ao longo de muitos meses. Esse período teve seu ápice em 3 de novembro de 2020, quando uma eleição onde o presidente parecia ser o favorito mudou drasticamente do dia para a noite e vimos, nos dias seguintes, que um novo presidente assumiria o cargo em janeiro de 2021. Os últimos meses de 2020 e os primeiros de 2021 foram marcados por uma constante zombaria vinda de ambos os lados. E isso entrou na igreja, gerando divisão em suas fileiras. Muitos profetas ousaram declarar que o presidente atual assumiria um segundo mandato. Mas, quando isso não aconteceu, alguns deles se arrependeram, enquanto outros continuaram com uma postura de espere e veja. O que Deus está nos dizendo nesses dias de turbulência, confusão e perplexidade? Qual é o nosso chamado como corpo de Cristo diante da crescente escuridão que envolve nossa cultura? Na medida em que vemos as divisões crescerem e a dor se tornando mais expressa, retratada e articulada, como devemos responder quando o tumulto dentro da igreja é tão grande quanto do lado de fora? Qual é a resposta para dias como este? Há muitas formas de responder a essa pergunta, mas este pequeno livro é um chamado a considerar uma realidade muitas vezes negligenciada e ignorada na igreja: as lágrimas. Precisamos de lágrimas neste tempo. Temo que nossos corações, aos poucos, tenham se tornado endurecidos sem que tenhamos percebido. E isso nos torna incapazes de ver, sentir e ouvir com os corações movidos pelo amor de Deus por nosso mundo e nossa geração. Muito provavelmente a dureza de coração é a maior ameaça à nossa capacidade de alcançar esta geração com o Evangelho. Não somos um povo quebrantado e, por causa disso, nossas palavras, nossas vidas e nossos trabalhos são incapazes de atingir a cultura polarizada e cheia de ódio em que estamos vivendo. Na verdade, esta geração não é diferente de muitas gerações no passado.
Outras gerações experimentaram grandes divisões e conflitos. Felizmente, testemunhamos nessas épocas o modo como Deus desperta um remanescente de pessoas que saem do caos e trocam seus corações de pedra por corações de carne, capacitando a igreja a sentir novamente, enxergar novamente e chorar novamente. O Senhor deixou muito claro a Salomão num sonho que, quando a cultura é abalada e as trevas se apoderam do povo, há um chamado para que o povo de Deus, inserido naquela cultura, se humilhe e se quebrante diante de Deus, buscando e pedindo que Ele tenha misericórdia. Deus promete responder a esta postura, se voltando ao seu povo, ouvindo suas orações, perdoando seus pecados e curando sua terra. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. 2 Crônicas 7, 13 ao 15. A menos que nos humilhemos, busquemos a face de Deus e nos arrependemos dos nossos caminhos maus, e Deus se mova, estamos em sérios apuros. Lavrando seu campo virgem. 200 anos após Salomão, o profeta Oséias fez um chamado similar à sua geração, ao comparar seus corações ao solo de uma plantação e dizendo que eles deveriam fazer com seus corações o que o agricultor faz com o solo todos os anos. Semeei justiça para vós, colhei segundo a misericórdia, lavrai o campo virgem, porque é tempo de buscar ao Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós. Oséias 10, 12. Devemos lavrar nossos campos virgens. O campo virgem é um solo endurecido que já foi útil no passado, mas que por causa das intempéries e com o passar do tempo se tornou duro, compactado, cheio de ervas daninhas e pedregoso. A única forma de tornar aquele solo útil novamente é passando um trator, trazendo para cima a terra macia que fica abaixo da superfície e substituindo o solo endurecido, onde é impossível que as novas sementes germinem. O livro de Oséias é, em sua maior parte, um livro sobre juízo, que fala de como Deus está prestes a varrer tribos do norte por meio da invasão assíria. Muitas vezes Oséias disse que eles estavam num ciclo mortal de juízo e que estavam colhendo o que plantaram. Eles haviam cultivado perversidade e agora colheriam iniquidade. Eles haviam confiado em homens e descobriram que estes eram incapazes de livrá-los. Em meio à mensagem de Oséias sobre como eles estavam colhendo o que haviam plantado, o profeta lança um versículo salva-vidas, que essencialmente declarava: Israel, você pode quebrar o ciclo de semeadura e colheita mortal, entrando num ciclo novo de semeadura e colheita. Semeai justiça para vós. Colhei segundo a misericórdia. Lavrai o campo virgem. Buscai ao Senhor, até que Ele venha e chova justiça sobre vós.
Uma das frases chaves para mim nessa passagem é: para vós. Deus faz uma parte e nós fazemos outra parte. Deus não fará a nossa parte e nós não faremos a parte dele. Nossa parte, independente do que sentimos, pensamos ou percebemos, é semear justiça, lavrar o solo com o arado e buscar ao Senhor. Como isso funciona na prática? Em termos simples, isso ocorre na forma de oração individual e coletiva, unida ao jejum. Enquanto pedimos a Deus que nos perdoe, a nós e àqueles a quem representamos, por nossa dureza, aspereza, cegueira e surdez, para com Ele e seus caminhos. Isso também inclui não negligenciarmos obras de compaixão e amor em favor dos perdidos e abatidos ao nosso redor. Na medida em que buscamos viver essas coisas, creio que Deus liberará 3 dons sobre nós nesses dias para auxiliar na aragem do nosso solo morto: lágrimas, línguas, dores de parto. Oração do avivamento. Creio com todo o meu coração que todo o período de 2020 e tempos subsequentes forçaram a igreja a entrar num lugar de humildade e quebrantamento que não temos visto por gerações. Estamos saindo de uma época de oração polida e bem articulada e entrando num tempo de oração humilde, oração quebrantada, oração feia. Esse tipo de oração provocará algo em Deus para que Ele faça chover sua justiça sobre nós. Lágrimas, dom de lágrimas e dores de parto estão vindo sobre a igreja. Esse é o tipo de oração que está além das palavras. Assim, é a oração por avivamento. Isso é o que acontece quando terminam as palavras e os nossos modos gentis de dizer as coisas. E os nossos olhos e as nossas bocas e os nossos corações gritam: Deus, nós precisamos de você. Tenho trabalhado por avivamento ao longo de mais de 20 anos e estou descobrindo que quanto mais o tempo passa e quanto maior é a profundidade da minha vida de oração, mais curtas minhas orações se tornam. Tenho descoberto que estou menos preocupado com o modo como oro e mais preocupado com o lugar a partir de onde estou orando. Tenho encontrado cada vez mais lágrimas, suspiros e gemidos que enchem os meus momentos de oração. E embora eu não saiba exatamente o que estou dizendo, sei que minhas palavras alcançam a Deus e Ele me ouve. Assim é a oração por avivamento. Não diz respeito à eloquência da minha fala ou a quantas minhas orações são teologicamente corretas, mas a profundidade com a qual minha alma alcança a Deus, num grande desejo para que Ele se mova em meu favor. Nós precisamos de lágrimas. Elas são o dom de Deus para nós. O dom das lágrimas é o sinal externo de uma revelação interna a respeito de nossa incapacidade de mudar qualquer coisa. Elas são a manifestação da pobreza de espírito. Lágrimas são orações em formas líquidas. São desespero em forma líquida. As lágrimas expressam a profundidade do clamor de nossas almas a Deus, dizendo: quero que você esteja mais perto. Quero que você rasgue o véu. Quero que você desça aqui. Quero que você irrompa sobre a minha família. Quero que você rompa sobre o meu casamento,
sobre os meus filhos, em minha vida, em minha nação. Deus, eu preciso que o Senhor venha. Deus não quer ofender o seu orgulho. Ele quer matá-lo. Ele está fazendo isso conosco em todos os níveis. Anteriormente, em Oséias, o Senhor comparou a si mesmo a um leão que virá e despedaçará seu povo, para que em sua aflição eles o busquem e ele volte e os cure. Deus disse: quando estiverem aflitos, eles me buscarão ansiosamente. Oséias 5,15. Não posso evitar pensar que o Senhor está fazendo o mesmo conosco. Ele está nos libertando do amor à nossa própria reputação, da arrogância, da autossuficiência. Deus está nos levando a um lugar mais profundo de humildade. Ele está permitindo que crises pessoais gerem uma oração mais profunda em todos nós. Ele usará problemas pessoais em nossas dificuldades em relacionamentos, dificuldades financeiras e tudo mais para nos levar além das nossas boas orações evangélicas, para nos levar a uma busca e um anseio mais profundo por Ele. Sua intenção é quebrar a nossa religiosidade rígida. Creio que Deus está dizendo: deixe que este momento o fira profundamente. Permita que essa aprovação opere seu intento, pois eu intervirei. Liberarei um rompimento, mas você precisa passar pela espera, pelos cortes, pelo quebrantamento, pela morte, até que venham as lágrimas e as dores de parto cresçam e as línguas sejam produzidas. Isso não diz respeito a emocionalismo. Não estou falando apenas sobre lágrimas de tristeza e aflição. Não estou falando somente sobre clamar por causa dos tempos difíceis. Estou falando de lágrimas que são uma declaração de nossa humanidade, de nossa inabilidade de fazer qualquer coisa acontecer ou gerar qualquer mudança. Isso diz respeito a uma obra de Deus em nossas almas, em que Ele nos leva ao lugar de impotência humana, ao lugar onde nós vemos nossas fraquezas face a face. Quando Deus nos leva a este lugar onde todos os nossos belos gestos e palavras são incapazes de provocar qualquer mudança ou de fazer qualquer coisa melhorar. Neste lugar, as lágrimas começam a fluir. E essas lágrimas são um livramento de nossa justiça própria. Elas são a linguagem da alma que chegou ao fim de si mesma. Tudo o que passamos até esse momento foi uma preparação para recebermos o dom das lágrimas, para recebermos o espírito de oração e para que as orações por avivamento fossem liberadas, trazendo ressurreição, rompimento e o derramamento do Espírito Santo. Você e eu não podemos fabricar este tipo de clamor e oração. Não, pois as lágrimas são uma dádiva concebida sobrenaturalmente. Elas são uma graça soberana que Deus concede pelo Espírito Santo para quebrantar nossos corações, a fim de receber a semente da palavra de Deus, para que possamos avançar para a próxima estação. Como o profeta Oséias disse, é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de arar o nosso solo endurecido. É tempo de romper contra as trevas desta era. É tempo de chorar e gemer e orar por avivamento em nossa geração, até que Ele venha e faça chover justiça sobre nós. Amados, nas páginas seguintes, há um santo convite para que você entre num lugar de oração onde você nunca esteve antes. Um lugar onde um abismo chama outro abismo. Salmos 42:7. O Pai está nos chamando nesta hora para o lugar onde nos encontramos
sem palavras. E ele diz: bom, esse é o lugar onde nos rendemos a Ele, e Ele nos concede lágrimas que o movem e o provocam, e se mostra forte em favor do seu povo. Venha, permita que Ele unja os seus olhos com novas lágrimas.